Começa agora, pela FM Dom Bosco e pelo youtube.com/FM Dom Bosco. Mais uma formação do Retiro Carnaval de Conversão, preparando o coração para a Quaresma. Envie o link do YouTube para todos os seus grupos do WhatsApp e espalhe essa graça a muitos corações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com muita alegria que hoje estamos juntos em mais um dia do Retiro da FM Dom Bosco rumo à Quaresma. Você nos acompanha pelo rádio e também pela internet através do youtube.com/FM Dom Bosco. E como você já sabe, nossas pregações são baseadas em um e-book que te ajuda a cada pregação. Adquira agora mesmo, tá? O seu e-book. Basta clicar no link disponível aqui na descrição do vídeo ou ainda pedir no WhatsApp do Clube de Amigos 859-8895-5023. Hoje vamos acompanhar a pregação Os Santos, modelos de santidade para inspirar nossa jornada, com o Padre Hélio, salesiano de Dom Bosco. Acompanhe. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, você que nos acompanha aqui pela FM Dom Bosco, também pelo canal da nossa rádio FM Dom Bosco, pelas redes sociais, nesse retiro proposto para esse tempo de carnaval. Você que quis passar um carnaval diferente, juntinho de Deus, rezando, intensificando a sua fé, trabalhando a sua espiritualidade, seja muito bem-vindo. Bem-vindo e bem-vinda a esse 12º tema do nosso retiro espiritual. Antes de começar a nossa pregação, cujo tema é os santos, modelos de santidade para inspirar nossa jornada, quero convidar você a rezar, a invocar as luzes do alto, a invocar o Divino Espírito, para que Ele clareie a nossa mente e abra o nosso coração, nos ajude a receber com o coração livre e aberto, cheio do desejo de Deus. A pregação que vem ser uma ajuda para cada um de nós, no nosso tempo de oração pessoal, que a gente quer viver durante esses dias, que outros estarão por aí brincando. Você escolheu estar aqui, rezando, intensificando, alimentando a sua fé. Reze comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso imenso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Depois de invocar as luzes do Espírito Santo, depois de agradecer a Deus por essa oportunidade que a nossa FM Dom Bosco está dando, nós vamos começar aqui a nossa meditação. Formação 11ª. Os santos, modelo de santidade para inspirar nossa jornada. Quero começar dizendo que a veneração dos santos na tradição da nossa Igreja Católica, na tradição cristã, não é apenas um tributo aos que partiram, mas uma fonte inesgotável de inspiração para os que ainda trilham o caminho da fé. Você que ainda peregrina nesse mundo, você recebe de Deus mais esse presente, esse alimento espiritual. E os santos são modelos, sim, modelos de santidade, exemplos vivos de como a busca por Deus pode transformar radicalmente a sua vida. Que coisa linda, né, gente, ouvir os testemunhos de conversão, pessoas que levavam a vida totalmente contrária ao Evangelho, ao anúncio de Jesus Cristo,
e depois de ouvir, acolher e vivenciar esse mesmo evangelho, mudaram completamente de vida. E a palavra conversão quer dizer exatamente isso, né? Você dá a volta completa. Você volta ao contrário daquilo que você fazia, do modo como você vivia, para seguir a Jesus, seguir o seu evangelho. E nesse contexto nós trazemos também aqui alguns textos da palavra de Deus como exemplo para nos mostrar a importância dos santos e das santas como referências espirituais, ancorando-nos em passagens, em textos da palavra de Deus e também nas palavras do Santo Padre. O magistério do Papa Francisco traz coisas tão lindas, né? Por exemplo, o Papa, em uma das suas encíclicas ou exortação apostólica, ele fala do chamado universal à santidade. Motivado pelo texto de Levítico 19, versículo 2, que diz: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. É um chamado à santidade. E um chamado que não é uma prerrogativa exclusiva daqueles santos que passaram por um processo de estudos da sua vida, chamamos, né, os santos canonizados. Não é só para eles, é um convite universal, quer dizer, uma declaração que serve para todos, todo aquele e aquela que quis seguir a palavra, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O convite é para você. É para você que Jesus está dizendo hoje, que a palavra está dizendo: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esse chamado ressoa ao longo de toda a Sagrada Escritura. Do Gênesis ao Apocalipse se fala de santidade, porque foi para a santidade que Deus nos criou. Foi para a santidade que Deus colocou Adão e Eva lá no princípio, no paraíso. Foi para a santidade que Ele entregou para eles o dom, a vocação, a responsabilidade de multiplicar-se e fazer crescer uma nação santa que sirva ao nosso Deus. E é o melhor de tudo que a Sagrada Escritura vai revelando para nós, quando fala de santidade, é que coloca como um objetivo alcançável a todos, para todos os fiéis. E o Papa Francisco, né, em sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, destaca que todos são chamados à santidade no contexto de suas vidas cotidianas. Gente, olha que coisa bonita. Eu me santifico quando vou lá diante do Santíssimo rezar. Quando eu estou meditando, me santifico quando rezo a liturgia das horas. Sou mais santo quando estou na igreja. Não. O Papa Francisco está dizendo, e é verdade, que a santidade, processo de santificar-se, ele acontece de forma muito mais autêntica, verdadeira e original naquilo que você está fazendo como serviço, como vocação. Se você é médico, advogado, motorista de ônibus, taxista, professor, professora, religioso, no que você faz, o modo como você faz, você está trabalhando a santidade, buscando se santificando. Os santos são também testemunhas da nossa fé. E, portanto, também nós, né, tendo o privilégio de ter uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, nossa igreja é uma igreja de santos. Tem tantos santos que os dias do ano são poucos para festejar todos. Por isso tem dias aí que tem muitos santos no mesmo dia, né? E graças a Deus, todos esses testemunhos estão aí ao nosso redor, ao nosso alcance, para que a gente possa ler também a vida deles, o modo como eles e elas viveram para chegar à santidade. Uma das coisas comuns a todos os santos é a busca por livrar-se de tudo aquilo que atrapalha esse processo de santificação. Sabemos que o pecado é uma dessas coisas que atrapalha e envolve a todos nós.
e tentar livrar-se do pecado, fazer uso dos sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, fazer a confissão, uma confissão séria, bem feita, comungar com o coração limpo, todas são atitudes assumidas, vividas pelos santos e as santas que hoje estão lá juntinho de Deus, intercedendo por cada um de nós. Você quer ser santo? Olha para a vida deles, lê a vida deles, se inspire na palavra de Deus, que o resto Deus se encarregará de fazer. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É um texto da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Este texto nos apresenta a imagem de uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, e essas testemunhas são santos e santas cujas vidas são um testemunho inspirador na nossa vida de fé. São exemplos de como a perseverança na busca de Deus pode superar os maiores desafios e adversidades que você possa estar passando ou que já passou. Eu quero ser santo, mas as dificuldades não me deixam em paz. Perco a paciência, me irrito com facilidade. Temos a ajuda do céu, da palavra de Deus, magistério da igreja, as cartas do Santo Padre, o Papa Francisco, mas de todos os papas que já passaram. E o Papa Francisco, exatamente ao falar sobre os santos, ele destaca que eles não são super-homens ou super-mulheres, pessoas especiais fora do comum, mas são pessoas comuns que fizeram uma única coisa importante para começar esse processo: permitiram que a graça de Deus transformasse suas vidas. Gente, isso é profundo e é bonito. A graça de Deus está aí para todo mundo. A salvação está aí para todos. A santidade está aí para todos. É preciso que a gente permita, porque Deus não invade a vida de ninguém. Ele bate na porta, mas Ele não vai arrombar a porta e nem usar uma chave falsa para abrir a porta da sua vida, do seu coração e da sua fé. É você que abre essa porta. Só abre por dentro. Só você pode abrir a porta do coração para acolher a Deus e aquilo que Ele propõe para você como vida de santidade. E a comunhão dos santos, assim, já que estamos rodeados por por esta nuvem de testemunha, comunhão dos santos é outro aspecto que a gente precisa entender para que a gente se livre daquilo que atrapalha, para que a gente se livre do pecado e para que a gente possa correr com perseverança esta corrida proposta. A ideia da corrida que lemos no texto Hebreus 12, 1, destaca também a comunhão dos santos. Uma comunidade que corre unida na busca de Deus. Que comunidade é essa? Que é isso de comunhão dos santos? Veja bem, aqueles que já morreram, que estão junto de Deus, que a gente crê que estão gozando da glória eterna. A fé da igreja é que eles, por terem morrido e por terem hoje uma vida nova junto de Deus, eles não se separaram, não romperam a comunicação entre essa igreja que está lá pertinho de Deus e a igreja que ainda está aqui na terra. Há uma profunda comunhão entre nós, vivos, que estamos aqui ainda na terra, e eles que já estão lá juntinho de Deus, gozando da glória eterna. Isso é a comunhão dos santos. E a intercessão dos santos e a união espiritual conosco aqui, nesse mundo, ela transcende essas barreiras do tempo e da morte. Isso é bonito demais, é muito profundo, é para estudar mesmo. O Papa Francisco, ao falar sobre comunhão dos santos, ele destaca que eles não estão distantes, mas continuam a interceder por nós, formando uma grande família espiritual. A igreja que está aqui hoje ouvindo essa pregação, a igreja que está aqui ouvindo a FM Dom Bosco, seguindo pelo YouTube esse retiro, está em comunhão profunda com aquela igreja que está lá junto de Deus, olhando
por nós, louvando a Deus, intercedendo por nós, ouvindo as nossas orações, levando e apresentando-as a Deus. Olha que coisa bonita. O que essa grande família espiritual vive e o que ela nos ajuda, né, nesse processo, nessa caminhada, nessa corrida aqui na terra, para um dia chegar também lá, junto com todos eles. Os santos como espelho da misericórdia divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, e é um dos versículos das bem-aventuranças. No Sermão da Montanha, o coração, a beleza daquele texto que narra essa ação, essa missão, essa pregação de Jesus, está ali as bem-aventuranças. E essa é uma das bem-aventuranças, a misericórdia, o coração misericordioso. A misericórdia é uma característica distintiva dos santos. Todos eles sempre apresentaram misericórdia, uma grande preocupação com quem sofre, especialmente com os mais pobres e necessitados. Mas a misericórdia, que é essa característica, ela proclama Jesus, né, nesse texto bíblico: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os santos são testemunhas vivas de compaixão. E é bonito, né, isso da compaixão, da misericórdia. Se a gente pudesse ter mais tempo também para estudar o significado, a etimologia de algumas palavras, essa palavra compaixão, essa terminologia misericórdia, tem um significado bonito, profundo, que vem das entranhas. É quase como ali o útero materno, né, que no amor, na bondade, gera, cuida e cria um ser humano. Pois bem, os santos, eles vivenciam isso e exatamente por isso testemunham a compaixão, especialmente o perdão divino. E o Papa Francisco, também falando sobre misericórdia, ele destaca que ela é a chave para entender a mensagem cristã e inspira a imitar a generosidade divina manifestada na vida dos santos. Um exemplo interessante, né, que eu ouvi lá no seminário que nós fizemos para a causa dos santos, lá na Itália, que um sacerdote, um pároco, estava falando para as crianças da catequese, e ele fez a seguinte pergunta: o que é que vocês acham, qual é a definição que vocês têm dos santos? O que são os santos? E uma criança levantou a mão e disse: eu sei. Olhando para os vitrais da igreja, não é? E vendo aquela luz que entrava na igreja pelos vitrais, disse: eu sei, os santos são aqueles que fazem passar a luz, como diz em italiano, fa passare la luce. Interessante, né? A criança disse aquilo ali, na sua inocência, olhando para os vitrais e vendo que por aqueles vidros onde estavam desenhados santos, que entrava luz e clareava a igreja. E nessa interpretação, nessa observação muito empírica, a criança dá uma grande definição daquilo que são os santos. Realmente os santos fazem passar para nós a luz de Deus. O modo como eles vivem, o modo como eles creem, o modo como eles servem, os irmãos e irmãs, eles fazem com que nós experimentemos, contemplemos a luz de Deus. Essa luz que nos abraça, nos acolhe, nos transforma e nos converte. É lindo, não é? A definição. O combate espiritual dos santos. Os santos sofrem, não é fácil, também como não é fácil nada na nossa vida cotidiana. Tanto é, não é, que a gente lembra daquele texto, não é? Combati o bom combate da fé, conquistei ou conquistai a vida eterna, para a qual fostes chamados e pela qual fizestes a vossa nobre profissão de fé. Está numa carta que São Paulo escreve, né, a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12.
A vida dos santos é marcada por um bom combate. Combati o bom combate e guardei a fé, nos diz Paulo, né? Já uma certa altura da sua vida e da sua missão, depois de tantos sofrimentos pela causa do Evangelho. O bom combate da fé é uma exortação que São Paulo faz, né? Nesse texto, nessa citação de 1 Timóteo 6,12. Eles enfrentaram dificuldades, adversidades, tanto física como também espiritual, né? Paulo tem um momento que ele diz tudo que ele sofreu. Sofreu naufrágio, sofreu a prisão, açoites. Mas não é só o sofrimento físico, também sofrimentos espirituais, também tentações e tantos desafios. E apesar de tudo isso, os santos mantiveram-se fiéis à sua vocação cristã, vocação à santidade. E o Papa Francisco, né, falando sobre esse combate espiritual, ele destaca que a santidade não deve ser uma fuga das realidades da vida, mas um enfrentamento corajoso das batalhas espirituais, né? Às vezes a gente pode viver assim, de um modo meio tentando fugir, que é um cuidado que a gente tem que ter, meus irmãos e irmãs, é que muitíssimas vezes nós lemos a palavra de Deus, nossa, isso é muito difícil, e a gente vai escolhendo aquilo que é mais fácil, vai assumindo discursos que terminam por distorcer a palavra. E aí a gente acaba assumindo aquela posição dos apóstolos, né? Quando Jesus fez o discurso ali sobre o pão da vida, este é o meu corpo, este é a minha carne, este é o meu sangue oferecido em alimento. Alguns se escandalizaram e disseram, essa palavra é muito dura, é muito difícil. Naturalmente eles não compreenderam o significado daquilo que Jesus estava dizendo. Mas às vezes nós também corremos esse risco. Como o evangelho é mais exigente, como as palavras nos parecem mais duras, mais difíceis de serem vivenciadas, nós acabamos sendo seletivos. Selecionamos o que é fácil, amenizamos, deixamos de lado, inventamos uma justificativa para não viver intensamente, profundamente, os desafios e as adversidades que a vida vai apresentando perante as exigências do evangelho. É um risco que uma pessoa que quer ser santa, que deve ser santa, não pode correr. A humildade dos santos também é um modelo para nós. Bem-aventurados os humildes, os que se humilham. Bem-aventurados os simples, né, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Também está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. A humildade é uma marca distintiva dos santos, como Jesus proclama nesse texto de Mateus. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os santos reconhecem a sua dependência de Deus e reconhecem também a necessidade da graça de Deus na vida deles. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós tivéssemos a capacidade de nos salvar por conta própria, se tivéssemos a força, nós não necessitaríamos que Cristo tivesse vindo. Mas exatamente porque nós não temos essa capacidade, que Deus enviou o seu Filho para que o mundo cresce nele e crendo fosse salvo. Ainda falando do nosso Papa Francisco, ao abordar esse tema da humildade, ele coloca em evidência que a santidade não é uma submissão passiva. Eu sou um pobrezinho, faço só a vontade de Deus e deixo que Deus faça tudo em mim. Não é passividade, é uma atitude que reconhece a grandeza de Deus e a própria condição de necessitado. E reconhecendo isso, exatamente colabora, trabalha, realiza aquilo que Deus pede, pedindo a força do Espírito Santo e a ajuda de Deus naquilo ou para aquilo que se sente fraco, se sente incapaz, que percebe que não tem tantas forças para realizar. A solidariedade dos santos
com os mais necessitados. Isso é outro aspecto daquele tema da compaixão, da caridade, né, que a gente falou um pouquinho em outro sentido, mas a solidariedade, que é uma coisa que conhecemos muito e desejamos e agradecemos quando provamos na própria pele, né, alguém que é solidário conosco, especialmente no momento de grande necessidade. Os santos também sempre vivenciaram profundamente esse aspecto. Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus falando no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Ele traz esse tema desta solidariedade e se identifica, se coloca na pessoa daqueles que sofrem, para que a gente perceba também no rosto daqueles o Cristo sofredor, o Cristo entregando-se por cada um de nós para a nossa salvação. A solidariedade com os mais necessitados é um traço marcante da vida de todos os santos e santas. E refletindo as palavras de Jesus em Mateus 40, profunde a sua oração. Repita esse versículo na sua oração pessoal, lá diante do Santíssimo. Ouça Jesus dizendo também para você hoje: em verdade eu te digo que sempre que o fizerdes, que socorrerdes a um desses mais pequeninos, desses teus irmãos, a mim o fizeste, a mim o faz, a mim estás fazendo. Esse favor, essa acolhida, essa solidariedade, este serviço, esta aproximação, este abraço fraterno. E os santos reconhecem a presença de Cristo nos pobres, sim. E nós também devemos reconhecer. Pobres, doentes, marginalizados, leprosos, aqueles que estão à margem da sociedade. É um tema que o Papa Francisco gosta muito de tratar. E exatamente ao falar sobre isto, sobre esse tema, ele destaca, né, que essa solidariedade é também uma marca distintiva dos verdadeiros discípulos de Cristo. Como assim dos verdadeiros? Existem discípulos falsos? Existem muitos que se propõem a seguir a Cristo, mas vão por outro caminho, fazem outras escolhas, ou se destacam por um caminho, por uma via que não é e nem parece jamais com aquela indicada por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, teriam muitas outras coisas interessantes para a gente refletir, mas eu deixo por aqui. É uma ajuda para a sua meditação, para a sua reflexão sobre a santidade nesse dia de hoje. Às vezes é bom, quando você está na igreja, você olhar para os santos que estão lá no altar e pensar com muita humildade, sem nenhuma pretensão, pensar: Senhor, ajuda-me a chegar um dia ali também, ali onde nos altares. Você sabe que ali é só uma representação, é só uma estátua, mas ali representa que o santo e a santa, aquele que já está na glória de Deus, está sim no altar que Deus preparou para ele, junto de Deus, participando da sua glória, participando do louvor de cada dia, com os anjos e santos no céu. Convido a você para concluir esse momento, essa nossa meditação também, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ela que pisa na cabeça da serpente, que ela possa hoje também ajudar a nos concentrarmos nas luzes, nas inspirações do Espírito, e que ela pise na cabeça da serpente hoje, que possa querer nos tentar distorcer, desviar a nossa meditação. Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma feliz meditação a todos e que Deus possa descer copiosas bênçãos sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final de mais uma pregação do Retiro da FM Dom Bosco, rumo
a Quaresma. Só lembrando, tá? No WhatsApp do Clube de Amigos, 85988955023, você adquire o nosso e-book online para poder acompanhar todas as nossas pregações. E se você não faz parte do Clube de Amigos da FM Dom Bosco, está esperando o quê? Você que nos acompanha pelo rádio ou pela internet, aproveita agora e faz o seu cadastro, tá? Manda uma mensagem lá para o WhatsApp do Clube de Amigos e faz o seu cadastro. Ou se você quiser fazer uma doação espontânea para a FM Dom Bosco, basta fazer um Pix no QR Code aqui ao lado. Só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, tá bom? Um beijo, pessoal, até a próxima pregação. FM Dom Bosco faz parte da minha vida.